Eletrônica Novo Som de Vitória da Conquista, Bahia, apresenta para vocês mais uma vez um amplificador Stetson S15. Esse amplificador é do nosso cliente Jader da Rocha, da cidade de Ubaporanga, Minas Gerais. Ele enviou para nós aqui na assistência, enviou esse amplificador e mais alguns equipamentos para a gente poder arrumar. Já arrumamos outros equipamentos dele. Agora vamos fazer o reparo nesse S15 da Stetson. Vou mostrar para vocês o passo a passo do reparo nesse amplificador. Esse amplificador, pessoal, tô vendo aqui, ó, os parafusão grande. Vamos trocar esses parafusos, colocar os parafusinhos ali. Esse amplificador ele queimou aqui a fonte, pegou fogo aqui na fonte, queimou alguns componentes, queimou o drive. Estava bastante sujo, deu um raio de fogo aqui que queimou até os LEDs aqui, ó. Danificou os LEDzinhos, tem que trocar também. Vamos fazer uma limpeza, um reparo nesse equipamento, passo a passo aqui. Queria explicar para vocês sobre esses amplificadores da linha High Volt. Esses amplificadores High Volt, pessoal, diferente dos amplificadores de 12 volts, que os amplificadores de 12 volts, ele tem uma fonte, que converte de 12 para ir, dependendo da potência do módulo, 180 volts, 140 volts, 100 volts. Mas se for um módulo acima de 3.000 watts ou de 3.000 acima, ele converte de 12 para 200 volts. Geralmente o módulo trabalha com 3.000 watts, trabalha com 200 volts. Esse amplificador aqui é totalmente diferente. Ele é um módulo high volt, ou seja, trabalha com high voltage, com várias baterias em série para dar a voltagem máxima de trabalho desse módulo é 200 volts. Ele é alimentado, o estágio de amplificador dele usa o 90N20 e o 90N20 trabalha com no máximo 200 volts. Então esse amplificador trabalha com 200 volts. Diferente, pessoal, desse amplificador para aquele ali em 12 volts. Os high volt é menor, tal, porque esse amplificador aqui é só o estágio de saída. E ele funciona com um banco de bateria para dar voltagem de 200 volts, que no caso esse é 200, mas tem amplificador que trabalha até com 400 volts aí no mercado. Esse trabalha com no máximo 200. Ele não usa aquele monte de MOSFET aqui na fonte e tal, porque aqueles modos 12 volts, ele trabalha com conversor de 12 para 200 volts. No caso, se fosse para alimentar esse amplificador, seria de 12 para 200. E aí ele usa aquele monte de transformador, aquele monte de MOSFETs e tal, para poder alimentar o modo 12 volts. Se fosse um S15 de 12 volts, você ia ver que ia ser um modo gigantesco, maior que essa bancada minha aqui, e usava um monte de componente. Esse daqui trabalha até com transformador, só esse transformadorzinho, e ele tem duas funções, esse transformador aqui, que é a fonte, né? Faz os MOSFET que faz o PWM, o chaveamento para atuar esse transformador. Ele tem a função de um auxiliar dele aqui, faz o carregamento das baterias, o banco de bateria. Ele carrega uma carguinha lenta ali, ele mantém a carga, né, das baterias, ou carrega as baterias, dependendo da quantidade de bateria ele carrega. E tem aqui o outro auxiliar aqui do transformador, é que faz a linha de 15 mais 15 que alimenta o pré. Tem um 15 mais 15, tem um 12 volts aqui, tem um 5 volts. Então esse transformador serve para isso, para carregar a bateria e para alimentar o estágio de pré-amplificador do amplificador, do estágio de amplificação. E que a diferença desse para o 12 volts é isso. Ele é bem menor, tem só o estágio de amplificação, não tem aquele estágio gigantesco de fonte. Beleza, pessoal? Esse amplificador, vamos fazer uma limpeza nele. Ele está muito sujo a placa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma limpeza aqui para a gente concluir o vídeo. Vamos mostrar o passo a passo. Eu vou desmontar aqui alguns componentes. Queimou os MOSFET, queimou os resistores de gate, estourou o capacitor aqui, queimou o drive. Eu acredito que deve ter queimado o micro também. Vamos fazer aqui uma análise para a gente colocar esse equipamento para funcionar. Esse amplificador aqui também high volt, às vezes o técnico fala assim, como é que eu ligo um amplificador high volt? Como é que eu testo ele? Esse amplificador e alguns outros amplificadores aí da Som Digital, os mais antigos, alguns da Taramps, de outras marcas aí, dá para você fazer o teste nele, o reparo e até testar ele com sons baixos, todas as frequências, medir tudo, só com 12 volts. Só alimentando aqui o 12 volts e o remote e o GND dá para você alimentar. Por quê? Porque quando ele atua a fonte, ele gera os 200 volts aqui no que seria o estágio de carregamento. E através desse estágio de carregamento o amplificador funciona. Dá para você fazer aqueles testes maneiro. Aí depois que você fizer os testes preliminares, aí você coloca num banco de bateria ou numa fonte high volt para poder fazer o teste de carga.
Beleza, pessoal? Vamos desmontar esse equipamento aqui pra gente botar esse menino pra funcionar. Troquei aqui, pessoal, alguns componentes. Os MOSFET, resistor de gate, capacitorzinho aqui de filtragem estava ruim. 4427. Esse amplificador não é muito difícil de mexer, não. Ele não tem muita dificuldade para você mexer, não. Só quando você entendendo como é que funciona o princípio dele, não tem muita dificuldade, não. Troquei uns capacitores que estavam estourados também aqui. Agora eu vou alimentar ele aqui pra gente ver como é que ele se comporta. Deixa eu alimentar ele aqui pra gente ver. Vou alimentar com 12 volts. Como eu disse pra vocês, ele funciona só com 12 volts. Vou alimentar aqui dentro mesmo, só pra gente fazer o teste. Esse amplificador, como eu falei, é só a fontezinha aqui que gera o primário dele, que gera para o pré, para os drives, os coolers. Geralmente o que mais queima nele é isso aí, que queima nesse amplificador. Vamos testar aqui pra gente ver como é que ele se comporta aqui. Deixa eu ficar de olho aqui. Lembrando que quem tá fazendo o teste não testei antes. Vou testar aqui agora. Se der um pipoco aí, pessoal, ó, os LEDs, ó, pegou fogo. Vou até deixar esses. Daqui a pouco eu troco os LEDs. Vou ligar, alimentar aqui. Se der algum tiro aí, a gente vê o tiro ao vivo. O tiro não deu, não. Parece que tá funcionando já. Deixa eu só pegar o osciloscópio aqui pra gente verificar. A fonte já atuou certinho. Só verificar aqui se tá alimentando o amplificador aqui. Tá alimentando já, pessoal. Já está alimentando. Esse amplificador aqui ele gera, tô vendo ali, 85 volts. Só com 12 volts aqui ele gera 85. Esses 85 dá pra funcionar ele aqui, testar ele de boa. Vou verificar como é que tá a fonte aqui. O sinal da fonte tá ok. Como ele tá queimado os LEDs, não dá nem pra ver nada aí. Mas ele tá funcionando. Funcionando normal. Normal. Vou até colocar um áudio aqui que ele tá tendo áudio. Aqui ele tá tendo 81 volts. Vou ligar aqui pra vocês aí, ó. Vou pegar um voltito aqui, ó. Aqui no high volt dele aqui, ó, ele gera 81 volts. Mas quando você coloca as baterias aqui, se você colocar até 200 volts, ele gera até 200 volts aí para poder carregar as baterias. Como tá sem nada aqui, por isso ele tá liberando só essa tensão. Verificar se tá saindo algum DC na saída aqui, zerado. Parece que já tá funcionando. Vamos colocar um áudio aqui para ver. Um áudio aqui pra gente verificar. Vou soltar o som aqui. Já tá funcionando, pessoal. Já tá funcionando já o amplificador. Saindo um áudio e tudo. Só trocar esses LEDs. Verificar qual. Os LEDs aqui. Azul, vermelho. Azul, vermelho e
do remote e ele vai e joga a alta voltagem. Ele só não aguenta cargas, ou seja, volumes altos, carga alta, ele não aguenta. É só para poder fazer o teste. Mas o amplificador tá bom. O amplificador já tá atuando normal, funcionando. Agora eu vou desmontar essa frente aqui para poder desmontar essa frente para trocar esses LEDs aqui. Deixa eu desligar o remote. Viu aí, pessoal? Não tem muita dificuldade para arrumar. O que eu troquei nesse amplificador? Troquei alguns componentes, né? Mas o estágio, para você entender como funciona esse amplificador, não tem tanta dificuldade. Para ele alimentar o estágio de amplificação, ele precisa alimentar essa fontezinha. Se você não tiver uma fonte dessa, ou seja, se essa fonte não estiver funcionando, aí você vai precisar alimentar com 200 volts ali. De novo, esse amplificador funciona de 80, acho que até 60 ele funciona. De 60 até 200 volts. Ele só não vai dar a potência que ele tem que dar. Ele vai dar a potência de acordo com a quantidade de tensão que você está colocando aqui na alimentação dele, no lugar da bateria dele. Mas ele funciona de 60 até 200 volts, se eu não me engano. Vou olhar no manual, mas pelo projeto aqui, pelo layout, é isso aí que esse amplificador faz. Já fiz a troca aqui, a substituição do kit de fonte. Fiz a substituição do drive, de alguns outros componentes, capacitores e resistores. O amplificador já está funcionando. Agora eu vou desmontar aqui para tirar esse LED. Trocar esse LED dele aqui. Os LEDzinhos, que os LEDs... Ó, torrou os LEDs aqui. Quando pegou fogo aqui na fonte, ele chegou a torrar os LEDs. Vamos desmontar aqui pra gente trocar esses LEDs aqui. Rapidinho aqui a gente já troca esses LEDs e bota ele pra funcionar. Aí, pessoal, o amplificador já tá funcionando. Troquei o LEDzinho, os LEDs, né? Já tá funcionando. Todas as tensões estão ok. Fiz a varredura, a verificação. Já tá tocando. Tá tocando perfeitamente. Já tá pronto para entregar para o nosso cliente. Só montar agora, colocar os lacres, fazer aquela check. Já tá toda feita aquela revisão. Já tá pronto o equipamento para uso. Eletrônica Novo Som. Até o próximo vídeo, pessoal. Dá aquele likezinho, curte, clica, comenta. Se inscreva em nosso canal aí, para que a gente possa estar cada vez mais produzindo vídeos aí, conteúdos aí interessantes para vocês aí nessa área aqui de eletrônica. Beleza? Até o próximo vídeo.